Olá, tudo bem? Tatuapé SP, mais uma vez aqui no consultório da psicóloga Ana Carolina, e hoje para a gente tratar de um assunto que muito se fala, a gente muito cobra dos outros, né? Que é o assunto honestidade. Ana Carolina, muito obrigado mais uma vez por ter nos recebido aqui em seu consultório. Hoje nós vamos falar então sobre o assunto desonestidade. A gente fala muito que os políticos são desonestos, né? Que eles são os grandes vilões aí do desvio do dinheiro público. Mas, Ana Carolina, os políticos são os únicos na sociedade aí que praticam desonestidade? Ou qualquer um também está passível aí a cometer seu pequeno deslize? Sim, Antônio, com certeza. Se nós pegarmos a definição de honestidade, é não mentir, não enganar, não tirar proveito de uma situação em detrimento dos outros. Então, se a gente for usar essa definição estritamente, existem muitos atos aí do nosso dia a dia que são desonestos, né? Aumentar a velocidade do carro quando eu sei que não, no lugar que eu sei que não tem um radar de velocidade, fazer coisas pessoais no meu trabalho, me utilizar de materiais do meu trabalho para fins pessoais, declarar menos rendimentos para pagar menos impostos, enfim, é uma infinidade de atos aí desonestos que nós temos no nosso dia a dia. O que acontece em relação à sua pergunta? Nós criticamos, com razão, os políticos, né, que são corruptos, mas na nossa rotina e no nosso dia a dia, nós aceitamos os atos desonestos com muito mais facilidade. O jeitinho brasileiro de não cumprir exatamente a regra, de dar aquela volta, fazer do meu jeito, muitas vezes é exaltado. E aquela pessoa que cumpre tudo certinho fica vista como chata, é certinha demais, ou é boba. Tá todo mundo fazendo, essa pessoa aqui não tá? Como? Claro que a desonestidade dos corruptos, dos políticos corruptos, Antônio, afeta muito mais pessoas, atrapalha a vida de muito mais gente. Mas todos os atos desonestos da nossa sociedade têm essa mesma raiz, né? Esse mesmo princípio. Sim. Agora, Ana, o sujeito que é muito ambicioso, tem uma ganância sem limite, isso pode tornar esse indivíduo também desonesto ou a cometer atos aí de desonestidade? O que você acha? Sem dúvida, Antônio. Quando você fala dessas características sem limites, né, significa que esse sujeito está colocando os seus interesses e os seus objetivos acima dos demais. Então, quando ele observa ou que as regras, as leis não são bem fiscalizadas, ou que a possibilidade de punição é pequena, ou que essa punição também é muito leve, né? A pessoa pode querer, sim, tirar proveito da situação. Entendo. E também a gente tem aquela história, né, de brasileiro tem essa fama de levar vantagem em tudo, né? O jeitinho brasileiro para conseguir as coisas. Existem aquelas pessoas também que querem sempre conseguir o seu objetivo através de pequenas corrupções, aí vamos dizer assim, né, dando uma gorjeta, oferecendo uma gorjeta para agilizar um processo, um trabalho, dando uma caixinha para alguém, um servidor público. Isso também a gente pode considerar como algo desonesto, uma atitude desonesta, não é, Ana? Com certeza. E além do mais, Antônio, a gente pode falar que é uma atitude egoísta, né, porque como na pergunta anterior, essa pessoa está colocando os interesses dela acima dos demais e pequena. Porque ela não para pensar que ela, fulano, ciclano, beltrano, que também tem esse tipo de atitude, o impacto que isso gera socialmente, né? Para todos, inclusive para ele mesmo, no fim das contas. Sim. Agora, existe também aqueles casos aí, muito bonito de se ver. A gente ouve muitas histórias, de vez em quando está acontecendo, aparecendo na mídia, de um indivíduo, um sujeito, por exemplo, que é totalmente desprovido de algum bem, né, econômico, financeiro. Muitos deles, inclusive, são moradores de rua, ou um gari, né, que humildemente ali desenvolve o seu trabalho e por acaso encontra, né, alguma importância, um dinheiro, um objeto, e ele sai à procura desse dono, desse proprietário, desse bem ou desse dinheiro, né? Agora, o que a gente fica pensando, poxa, mas uma pessoa que teria uma oportunidade ali, ele poderia ver uma oportunidade de resolver a sua vida naquele momento, que muitos têm filhos, né? Moram na rua, não vou dizer que são todos assim, mas tem pessoas que passam realmente necessidades e acontece de encontrar uma importância, um dinheiro, e ele sai à procura do dono desse objeto, dessa importância. Como é que você define isso? Por que uma pessoa assim que teria uma oportunidade, não que devesse, claro,
se apropriar do que não é dele. A atitude dele é linda, né? É muito digna de se ver esse ato dele. Mas ele tem esse gesto de devolver o dinheiro. E outros, inclusive a gente teve um caso recente aí, não é, de um político, um assessor aí numa cidade do interior, que encontrou no aeroporto uma carteira com $2.000 e acabou surrupiando esse dinheiro e entregando somente a carteira. Enfim, como é que você define, Ana, essa atitude? Essas duas atitudes, aliás. Antônio, são coisas que estão em âmbitos diferentes, né? Uma coisa é a posse de bens materiais, posse de dinheiro, enfim. Outra coisa é uma atitude internalizada, que é a honestidade, que está ligada à ética e à moral. Então, não necessariamente essas coisas vão juntas, né? Muitas vezes se pensa que uma pessoa, por não ter posses, por não ter bens, tenderia a cometer mais atos desonestos ou se apropriar de uma coisa que não é sua, mais do que uma pessoa que tem posses. Não é verdade, né? E aí você cita 2 exemplos. É muito possível, se essa pessoa tem essa ética e essa moral dentro dela, ela não se apropriar de coisas que não são suas, sejam achadas, etc. E seja qual for a condição financeira dela, né? Entendo. E por isso também que você tem gente aí com muito dinheiro e muitas posses e que mesmo assim tentam se apropriar do bem, né, bem público ou bem comum de outras pessoas. São coisas que estão ali, não andam tão juntas assim. Entendi, Ana. Independente, claro, né, como você disse, independente da classe social, do nível social daquela pessoa, é uma questão de princípios, né? Ela é incorruptível sempre, independente da situação em que ela esteja. Muito obrigado, Ana, mais uma vez aí pela sua presença, trazendo aí essas informações para o Tatuapé SP. Obrigado e até a próxima. Obrigada, Antônio. Até.